Gustavo Manhago. Meio-dia, 3 minutos, meio-dia e 3, hoje sábado, 13 de março, 27 graus a temperatura aqui no bairro Ipanema, zona sul de Porto Alegre, no ar Esportes ao meio-dia, em fim de semana de rodada do Campeonato Gaúcho, a quarta rodada da fase classificatória. Já começou ontem com derrota do Juventude para o Pelotas. Segue hoje com mais 2 partidas, outras 3 partidas no domingo. O Gauchão não parou e você vai ficar por dentro das informações que envolvem a rodada do Gauchão. Para Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Brosalto Chevrolet, sempre o melhor negócio. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Bento Gonçalves, Serra Gaúcha. Hoje tem Esportivo e Grêmio, 8 da noite no Montanha dos Vinhedos. E para Bento vamos com os primeiros destaques do Grêmio. Rodrigo Oliveira. Léo Chu será a grande novidade no time do Grêmio hoje contra o Esportivo. O atacante de 20 anos, gaúcho de Porto Alegre, foi destaque do Ceará no Campeonato Brasileiro. Chama atenção pelo drible, pela velocidade e Manhago por ser um ponta à moda antiga. Joga aberto pela esquerda e é canhoto. Gosta de ir até a linha de fundo para fazer as suas jogadas. E é um grande candidato a suceder PP ao longo desta temporada. Foi escolhido pelo técnico Renato Portaluppi para ser titular hoje à noite. Com isso, Tassiano vira volante, Pinares será o meia. Aí fica Léo Chu pela ponta esquerda, Guilherme Azevedo pela ponta direita e o Isaac como centroavante. Futebol da Gaúcha hoje, Esportivo contra a equipe do Grêmio, narração do Luciano Périco, comentários do Maurício Saraiva, reportagens Rodrigo Oliveira, Simon Bianchini com Rafael Gomes na Central de Esportes. Ou seja, nos embalos de sábado à noite tem gauchão no futebol da Gaúcha. Quer ficar por dentro do dia a dia do seu time do coração? Então aproveite o mês do consumidor GZH. Um mês inteirinho com uma oferta especial para você assinar GZH e acompanhar de perto o futebol daqui. Tem a cobertura completa do seu time, a transmissão em tempo real das partidas e muito mais conteúdo sobre futebol. Gostou, né? Então não deixe para assinar aos 45 do segundo tempo, porque a promoção é por tempo limitado. Entre agora mesmo em assinegzh.com.br e garanta o super desconto do mês do consumidor GZH. 12:06. Domingo tem Inter e Ipiranga no Beira-Rio. O Inter contra o líder do Gauchão, Simon Bianchini. Aniversariante do sábado, parabéns Simon, felicidades e melhor de tudo, né? Trabalhando, que é bom, hein Simon? Exatamente, valeu Gustavo Manhago. E o Inter que vai ter Paulo Guerreiro de volta, depois de 210 dias, centroavante volta a ser relacionado para uma partida pelo Inter. Atacante está recuperado e deverá ficar no banco de suplentes nesse compromisso de amanhã contra o Ipiranga de Erechim. Direção aposta que as primeiras impressões do Inter de Miguel Ángel Ramírez já poderão ser vistas amanhã, mesmo que o técnico não tenha condições legais de ficar na Casa Mata. Amanhã tem Inter e Ipiranga no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Estarei lá no Beira-Rio narrando o confronto colorado ao lado do Guerrinha. Nos comentários André Silva, Simon Bianchini e Rafael Gomes. 12:07. Nosso comentarista convidado de hoje, Maurício Saraiva. Campeonato Gaúcho já teve bola rolando ontem, bom jogo, Maurício, 3-2 por Pelotas em cima do Juventude. Hoje tem Grêmio Esportivo, tem Brasil e Caxias, amanhã Inter. É o gauchão das nossas vidas em 2021. Tudo bem, seu Maurício? Tudo bem, Gustavo. Bom dia, boa tarde a todo mundo que está com a gente. Eu estou muito impressionado com este Juventude que perde para o Inter, depois perde de novo, aí ganha uma partida, aí perde outra. O Juventude tem 3 pontos, e o resto é derrota. E o Juventude voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro e está fazendo uma campanha de rebaixado no gauchão.
Olha, isso é esquisito, isso é estranho, isso deixa impactado provavelmente o torcedor, deixa impactada a torcedora do Juventude, porque o que se imaginava, né, Gustavo? Você volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, você subiu de série no nível nacional. Bom, você vai ter um Campeonato Gaúcho em que você abre candidato a ser semifinalista do campeonato, no mínimo isso. E as primeiras rodadas já fazem você se preocupar, você que sobe da B para A no Brasil, fazem você se preocupar para não cair da A para B no Rio Grande do Sul. Ô mundo maluco, Gustavo. Isso ontem no Estádio do Vale em Novo Hamburgo, Pelotas 3, Juventude 2, o jogo em Novo Hamburgo, porque o Juventude está trocando o gramado do Alfredo Jaconi. João Vieira fez Pelotas 1-0, aí o Juventude conseguiu empatar com o Guilherme Castilho, ainda no primeiro tempo, só que ainda no primeiro tempo também perdeu o Paulo Henrique expulso. Com 1 a mais o Pelotas foi para cima, o Juliano fez 2-1, aí o Eltinho fez um golaço de falta, 2-2, e depois o Maurício, é bom esse Maurício, fez o terceiro gol do Pelotas diante do Juventude. 3-2 placar final. Ipiranga, líder do Gauchão, 7 pontos. Aimoré, Caxias e São Luís tem 6, fecham o G4 que vai para a semifinal. Quinto, Pelotas com 5. Sexto, Inter com 4. Sétimo, Grêmio, Juventude, Brasil, Novo Hamburgo tem 2, o São José e Maurício 17. No Gauchão até aqui, mais da metade vitória dos visitantes, Maurício. Pois é, porque, bom, nós temos um fator local relativizado à medida em que não há torcida, né, Gustavo? Então esse é o primeiro ponto diferente daquilo que tivemos de Gauchão do ano passado. Até tudo parar por conta da pandemia e voltar sem torcida. A outra parte é que alguns dos mandatários não estão jogando na sua casa. O Juventude é o caso clássico, né? Juventude, por conta dessa troca necessária do gramado, parabéns ao Juventude pela iniciativa, mas não tem casa nesse momento, ele está jogando na casa dos outros, e isso parece estar fazendo muito mal ao Juventude. Imagina, a campanha prevista, presumida do Juventude era semifinalista do Gauchão 2021, e ele nesse momento tem uma preocupação acima de todas as demais, que é não cair para B do Gaúcho, e de alguma forma o Brasil de Pelotas está na mesma vida. O Brasil ficou na B do Brasileiro, é o 4º ou 5º ano que ele fica na B do Brasileiro, mas outra vez começa o Campeonato Gaúcho tendo que se preocupar em não cair para B do Gauchão, onde já esteve. Essa pandemia está enlouquecendo o planeta mesmo. 12:10, Esportes ao meio-dia, direção da Carolina Freitas, na equipe técnica Ronaldo Fagundes, Rafael Manito, Moa Véssia, Gleidson Ferreira e Domingo Sávio. Depois do intervalo vamos ampliar. Que time será o Grêmio hoje à noite em Bento? E Guerreiro voltando no Inter. Já voltamos. 12:13, do atendimento especializado, as melhores ferramentas. A Ferramentas Gerais tem uma solução completa para todos os profissionais. A Brosalto tem sempre o melhor negócio. Chevrolet Spin está com parcelas de R$ 990 e 120 dias para começar a pagar 4 meses. Que barbada, hein? Da Brosalto. Esperamos no site ofertasbrosalto.com.br. Bistec Supermercados Porto Alegre, adega completa e muito mais, ali na Avenida do Forte, 1396. Rolando os principais campeonatos pelo mundo na manhã deste sábado, o Bayern de Munique está ganhando do Werder Bremen fora de casa por 2-0 no campeonato alemão. Às 2:30 da tarde, o Borussia Dortmund enfrenta o Hertha Berlim em casa pelo campeonato alemão. Bayern de Munique vencendo mais uma, 2-0, chegando neste momento a 58 pontos em 25 rodadas. Ele está 5 pontos atrás, na frente, na verdade, do Red Bull Leipzig, que é o segundo colocado. No espanhol, começando em 1 minuto, lá em Madrid, Real Madrid e Elche. À tarde, 5 da tarde, tem Getafe contra o Atlético de Madrid. No campeonato espanhol, o Atlético de Madrid é líder com 62 pontos, 6 à frente do Barcelona, que é o segundo, 8 à frente do Real Madrid, que é o terceiro. No campeonato inglês, mais cedo, já encerrou, Leeds United e Chelsea empataram em 0-0. O líder Manchester City joga às 5 da tarde, fora de casa, contra o Fulham. Campeonato inglês, a Premier League, o Manchester City, que já é o virtual campeão, né? Faltando aí 9 rodadas para terminar o campeonato, ele tem 68 pontos, 14 a mais que o Manchester United, que é
o segundo colocado. Placar Gaúcho em Esportes ao meio-dia para Unidos, a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Ampliando informações de Grêmio, então, Rodrigo Oliveira, muitos jogadores ganharam férias, nem vão para o Equador, mas muitos dos que estão aí em Bento, sim, jogam hoje, jogam também na terça, Rodrigo. Para você ter uma ideia, Maiago, dos 23 atletas que estão aqui em Bento Gonçalves, 18 foram formados na base do Grêmio. E sim, o time de hoje será basicamente a mesma equipe que viaja, que jogará em Quito contra o Ayacucho. Vai ter uma ou outra mudança, a mais confirmada é a volta do Ferreira, que não joga hoje porque está suspenso devido à expulsão contra o Brasil de Pelotas. Considero que há duas principais atrações na equipe que joga hoje. Uma delas, destaquei na abertura, é o Léo Chu, atacante de 20 anos, que foi destaque do Campeonato Brasileiro foi destaque do Campeonato Brasileiro pelo Ceará, atuando por empréstimo. Ele chama atenção pela velocidade, pelo drible e por ser um ponteiro à moda antiga. E vou explicar esse conceito agora, Manhago. Os ponteiros do Grêmio, em especial os ponteiros que jogam pela esquerda, nos últimos anos, são ponteiros destros que puxam para o meio para chutar com a perna boa. O Everton Cebolinha era assim, tinha essa jogada característica, mas o PP também é assim e o Ferreira também é assim. Eles jogam pela esquerda, mas como eles são destros, eles têm que puxar para o meio. O Léo Chu não. O Léo Chu é um ponta esquerda canhoto e que gosta muito de driblar e gosta muito de ir para a linha de fundo. Existe muita expectativa no Grêmio com o casamento que vai ser, que pode ocorrer, entre o Léo Chu e o Diego Souza, quando eles jogarem juntos. Imagina o Léo Chu indo até a linha de fundo e cruzando para o Diego Souza cabecear. É um jogador sobre quem há muita expectativa e Renato Portaluppi vai escalado como titular hoje às 8 contra o Esportivo, Manhago. Maurício, são algumas opções aí que o Renato tem para trabalhar justamente no Campeonato Gaúcho, já olhando ali na frente, né? O Ferreira, a gente já tem uma noção, o Léo Chu foi bem no Ceará, mas agora a cobrança é bem maior, né, Maurício? O Léo Chu é o tipo de jogador que vai precisar no Grêmio um nível de paciência que no Ceará não custava nada ter, porque a exigência do Ceará, com todo respeito ao clube, é muito diferente. Eu completo, viu, Manhago? Deu uma quedinha no Maurício. Vamos lá, Rodrigo. Destacando que o Léo Chu no Ceará, ele começou no banco de reservas no primeiro turno. Mas quando ele entrou na equipe não saiu mais. No retorno, ele atuou por 22 partidas, marcando 3 gols e dando 6 assistências. Eu assisti aos 3 gols do Léo Chu, me chamou a atenção principalmente... Tá fazendo gol. Maurício. Tem. Houve uma queda, a gente perdeu aí teu comentário bastante tempo, então acho que vamos retomar contigo que estava falando do Léo Chu. Estamos te ouvindo bem agora. Tá me ouvindo bem? Não, e que entrou uma frase do Rodrigo no meio também, por isso que eu parei, mas são coisas da pandemia. E cada um tá na sua casa, às vezes vai acontecer isso e a gente tem que compreender, né? Tudo bem agora com o meu som aí, Gustavo? Tá chegando bem, vamos lá. Fala do Léo Chu, seu Maurício. O Léo Chu é o cara que no Ceará não tinha o tipo de cobrança e de responsabilidade que no Grêmio terá se for titular. Mas eu não o vejo titular imediatamente, porque no lugar dele está o Ferreira, e eu sei que você não é tão nego velho quanto eu, mas no seu tempo também, Gustavo, o atacante tinha que fazer gol. E o Ferreira está fazendo, né? Justamente, joga ali perto da área, tem que botar para dentro, tem que fazer gol, o atacante tem que fazer gol. Adiante, Rodrigo, você também estava falando do Léo Chu. Destacando que dos 3 gols que o Léo Chu fez no Campeonato Brasileiro, me chamou a atenção um contra o Atlético Goianiense, em que ele está dentro da área e completa um cruzamento para o gol, um outro contra o São Paulo, em que ele chuta do meio da rua, de fora da área e faz o gol, e um outro contra o São Paulo, em que, aí já pelo retorno, em que a bola é recuada para o Thiago Volpi e o Léo Chu, ele acredita, parte para cima do Thiago Volpi e consegue roubar a bola do goleiro do São Paulo e marcar o gol de empate, ponto importante para o Ceará na reta final do Campeonato Brasileiro. A outra atração importante na equipe titular é o goleiro Breno. O Grêmio vive um momento de crise no gol por conta das contestações a Paulo Vitor e Vanderlei. Esses 2 goleiros estão de férias e devem buscar um outro caminho fora da arena. O Grêmio busca um novo goleiro. Enquanto esse novo goleiro não for contratado, o titular tem boas chances de ser Breno.
ele vai ter uma sequência de pelo menos 3 jogos contra Esportivo, Ayacucho e Juventude. Se for bem, a tendência é de que ele siga como titular. Repassando, Manhago, o time do Grêmio que vai a campo hoje contra o Esportivo. O goleiro será o Breno, o lateral direito, Wanderson, os zagueiros, Juan e Rodrigues, e o lateral esquerdo, Cortez. Os volantes, Darlan e Tassiano. O meia será o Pinares. O ponta direita, Guilherme Azevedo. Ponta esquerda, Léo Chu. E o centroavante, Isaac. E uma curiosidade, é a primeira vez que o técnico Renato Portaluppi visita Bento Gonçalves como treinador. Apesar de ter nascido em Guaporé, o Renato passou boa parte da sua infância e da sua adolescência aqui em Bento, trabalhou como entregador de pães, como montador de móveis e começou a jogar futebol no Esportivo, o adversário de hoje. Atua na base, foi lançado no time principal por Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa, que depois o levou ao Grêmio, onde virou ídolo, campeão da América, campeão do mundo. Fato histórico e curioso do jogo de hoje, Manhago. 8 da noite no futebol da Gaúcha. Maurício, eu acho que o torcedor está muito curioso para ver, e mais do que curioso, ele está torcendo no seu íntimo para que o Breno dê certo no gol, né, Maurício? Olha, eu imagino que gremistas, de modo geral, estão torcendo para que quem assuma as luvas tenha o nome que tiver, vire titular, dando confiança à torcida inteira. Melhor ainda se for o Breno, porque o Breno tem aquela história de goleiro que o Grêmio construiu com o Emerson, com o Danley, com o Marcelo Groy, goleiros feitos em casa, com enorme qualidade, recebem aí a responsabilidade, a oportunidade e aproveitam. Eu tenho a impressão que por tudo que se diz do Breno, eu vi jogar muito pouco, né? Pouquíssimas vezes eu vi o Breno em ação, mas pelo que se diz dele nos treinamentos, pela passagem dele de seleção de base, eu tenho a impressão que ele pode sim, com 3 partidas em sequência, virar titular do Grêmio. Se ele não virar, se ele não der a segurança que o Grêmio precisa, Gustavo, a posição número 1, e não é nem trocadilho, tá? Porque goleiro veste a 1, mas a número 1 para ir no mercado é de contratar um goleiro titular. Nenhum time pode ser competitivo, pode estabelecer candidatura a título, se não tiver um goleiro confiável, e nesse momento, à exceção do Breno, que a gente ainda não conhece, não tem goleiro confiável na figura do Vanderlei e na figura do Paulo Vitor. Ô Manhago. Diga, Rodrigo. Busquei algumas informações sobre o Breno. Uma das principais características que chama a atenção da performance do Breno na base é que ele é um goleiro seguro e ele não gosta de fazer defesas acrobáticas ou espalhafatosas. Ele prioriza se posicionar bem para transformar a defesa em defesa fácil, mesmo que não seja uma defesa bonita, maravilhosa e que vai estampar a capa do jornal. Ele é bastante elogiado por isso. 12h, 23 minutos. Uma chamada do nosso jornalismo de GZH, porque tem acidente com um caminhão de combustível que está bloqueando a BR-386 entre Lajeado e Estrela. Alô, Eduardo Matos. Tudo bem, Manhago? Bom, esse acidente que ocorreu por volta de 11h45, ou seja, faz pouco, um caminhão transportando combustível explodiu ao tombar na BR-386, no município de Estrela. O veículo está pegando fogo neste momento em cima de uma das pontes da rodovia. O trânsito está totalmente bloqueado nos 2 sentidos da via. Bombeiros estão no local para tentar conter as chamas. A Polícia Rodoviária Federal ainda não tem confirmação se há vítimas e nem de como ocorreu esse acidente. Entrei em contato há pouco com a CCR Via Sul, que é a concessionária que administra a rodovia, que também foi acionada e está no local. Portanto, em seguida a gente deve ter mais detalhes desse acidente envolvendo um caminhão-tanque. Não se sabe se outro veículo também está envolvido nesse acidente que esse caminhão pegou fogo na BR-386, mas uma orientação aos nossos ouvintes que estão naquela região. A rodovia está totalmente bloqueada nos 2 sentidos, BR-386 no município de Estrela, Manhago. Obrigado, Matos. Mais informações daqui a pouco no correspondente Ipiranga. Hoje, lá nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, o Internacional Feminino Sub-18 perdeu a primeira partida da final para o Fluminense. Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. 2-1 para o Fluminense. Estava 1-1 até o finalzinho, aí o Inter acabou tomando um gol de falta. Jogo de volta semana que vem aqui no Rio Grande do Sul. Ainda falta definição de local. Inter e Fluminense. Brasileirão Feminino Sub-18, Inter na final vai precisar vencer o jogo de volta.
Vamos falar mais de Inter, que joga neste domingo. O time principal volta todo contra o Ipiranga, ainda não. Miguel Ángel Ramírez nas cadeiras mais uma vez. Ampliando as informações, por favor, Simon Bianchini. Grande expectativa, né, Manhago, por essa estreia do Inter de Miguel Ángel Ramírez. Ele que desde a última terça-feira vem aplicando e comandando as sessões de treinamento do CT Parque Gigante, porém até a gente já trabalhava essa informação ainda ontem no decorrer do dia, principalmente à noite. Ele não teve o seu nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e com isso não tem a condição legal de ficar na Casa Mata. Eu até consultei o próprio regulamento do Gauchão e é bem nítido que para que o treinador possa comandar a equipe, ele precisa estar regularizado no sistema da CBF. Com isso, Osmar Loss será o comandante na Casa Mata, mas até é importante a gente ouvir o que disse Paulo Brax, executivo do Inter, em entrevista ao Show dos Esportes da noite de ontem, sobre essa primeira impressão dessa primeira semana de Miguel Ángel Ramírez fazer um trabalho direto no campo. Ele garante, vai ser o Inter do técnico espanhol. Sim, é o time do Miguel Ramírez, é o time do Internacional, já com as ideias que começaram a ser implementadas com o início do trabalho. Então, a gente vai ver um Internacional diferente, já com a filosofia e a metodologia da nova comissão técnica. Na entrevista do Peglo, ele falou que os jogadores acolheram a ideia do treinador. Eu gostaria de saber que tipo de impacto inicial é possível perceber a partir dessas ideias que estão sendo implementadas pelo Ramírez, especialmente pela tua experiência, Brax, de futebol, porque sempre que quando vem um profissional novo ele traz assim, algumas maneiras de trabalhar que são diferentes, né? E se tem algo que te chama atenção nesse momento, se tem algo que te surpreende nesse momento na maneira de trabalhar do Ramírez? Na verdade não é questão de surpreender, é questão de alinhamento com a proposta de jogo, né, do Miguel Ángel Ramírez com a sua comissão técnica. Esse modelo de jogo que nós da diretoria internacional conhecemos e razão pela qual também trouxemos o treinador e conseguimos contratá-lo. Então o treinamento ele é o espelho, é exatamente o modelo de jogo que vai se aplicar nos jogos, e que cada jogo também é um treino diferente, mas não deixa de ser um treino, para que essa filosofia seja assimilada pelos jogadores dia após dia, treino após treino. Então, evidentemente, são preparações que são diferentes, né? São visando o que ele pretende na partida. E isso já deu para ver durante a semana, nos vídeos. Ele também utiliza bastante o treinamento por vídeo, em conversas individuais, conversas coletivas, e a gente vai ter aí também muita mostra desse novo modelo de jogo, e começa agora no domingo. Executivo do Inter, Paulo Brax, entrevista ontem ao Show dos Esportes. Manhago, e até eu busquei detalhes sobre a provável escalação do Inter. Não há uma definição ainda. O treinamento que ocorre hoje à tarde, às 4 horas, no CT Parque Gigante, deve encaminhar o time. O que o Miguel Ángel Ramírez fez nesses treinamentos até o momento? Ele exigiu e demonstrou para os jogadores, até o Paulo Brax citou isso, que ele usa também a ferramenta do vídeo, mas disse, de um lateral eu espero isso, para os zagueiros eu quero esse comportamento. Tivemos uma queda no sinal do Simon. Agora parei de ouvir todo mundo. Não, acho que houve uma queda assim. Também, como ficou sem trilha, eu também fiquei sabendo se eu estava ou não no ar também. Mas, Maurício, foi antecipada, será, essa estreia do Inter em função dos resultados da gurizada? Era isso mesmo? Como é que tu avalia essa possibilidade, Maurício? A primeira coisa que eu estranho é a demora para a condição de trabalho de um treinador apresentado, sei lá, menos de uma semana depois do fim do Campeonato Brasileiro. Então, acredito que o normal já seria estar trabalhando à beira do campo. Essa demora na regularização não é comum, me causa espécie, como diria o outro. Agora, quanto aos resultados, os meninos realmente oscilaram. Começam contra o Juventude, ganhando de 1-0 do time que sobe para a Série A. Você imagina, daí só sobe, daí só melhora. E os meninos oscilaram depois com um empate
em último minuto contra o Pelotas e finalmente com uma derrota em casa para o São Luís, a primeira do São Luís no Beira-Rio. O treinador não teria por que não estrear nesse final de semana num jogo em casa, se ele já está aqui, se ele já começou o seu trabalho. E uma coisa importante, eu imagino, Gustavo, para dizer ao nosso ouvinte e à nossa ouvinte, colorados, coloradas, é que o Ramírez, como antes o Cudê, nenhum deles reinventou o futebol. O que eles têm, e o Cudê me parece que menos do que foi anunciado, bem menos do que foi anunciado, o que eles têm é uma intenção de fazer do seu jeito. E o jeito que eu vi o Miguel Ramírez fazer no Independiente Del Valle, eu gostei muito. Eu proporcionalmente gostei mais do que vi o Ramírez fazendo no Del Valle do que vi o Cudê fazendo no Rosário Central ou no Racing. Mas isso já é passado, então o Ramírez vai fazer aqui uma ideia de jogo em ter a bola, em jogar competitivamente e plasticamente. Não é só jogar competindo, é também gostar da ideia da estética do jogo, do passe, do futebol bem jogado. Às vezes não dá certo, quando dá certo ele faz 5-0 no Flamengo. Quando dá errado ele toma 4-0 do Flamengo. Aconteceu na Libertadores de 2020. Então, ele tem que ter o tempo para apresentar o seu conceito, ele foi trazido para isso. Se alguém encostar nele para dizer, quem sabe encosta uma retranquinha aí, ele talvez diga eu não falar sua língua. Eu não fui trazido para cá para fazer retranca. Eu não fui trazido para cá para adaptar o que já tinha. Eu vim para fazer do meu jeito, senão não me chamavam. E é isso que nós vamos começar a ver. Se não amanhã, logo adiante, dali a uma semana no máximo. Dupla Grenal em esportes ao meio-dia para estar imune, bebida láctea da Santa Clara que leva a sua imunidade, ferramentas The Tools na mão de quem faz, Top Car, Welcome to the Top. Restabelecido o contato para finalizar a tua participação neste bloco aí, Simon Bianchini. Pois é, Manhago, eu confesso que eu não sei em que momento eu parei, mas o Inter celebra o retorno de Paulo Guerreiro, conta com um jogador que tem contrato até o final do ano, mas com um reforço de peso para essa temporada. É claro que o Guerreiro não vai estar completamente à disposição para jogar os 90 minutos, mas o Inter entende que ele pode agregar em alguns minutos contra o Ipiranga de Erechim, ganhar ritmo de jogo para a sequência da temporada. Então, há todo um cuidado com esse jogador, uma preparação específica foi feita para ele, mas ele está liberado para voltar definitivamente aos gramados. Maurício, Guerreiro e Yuri Alberto, Guerreiro e Thiago Galhardo, Guerreiro ou Yuri Alberto ou Thiago Galhardo, Maurício? Guerreiro e Thiago Galhardo já deram certo juntos até o Guerreiro se machucar. O Galhardo já começava a fazer uma grande temporada como assistente do Guerreiro, trocando passes, bolas, trocando, enfim, figurinhas com o Guerreiro e dava muito certo. O Yuri Alberto, eu acredito, Gustavo, que vai compartilhar a titularidade nesse ano com o Guerreiro. Porque com seus 35 anos e vindo de uma lesão tão longa, eu duvido que o Guerreiro jogue quarta e domingo em alta competitividade. Então essa titularidade vai ser compartilhada, porque logo adiante no futuro pode haver Bosquilha, o Patrick no corredor, depois de fazer o Brasileirão que fez, eu acredito que ninguém tira dali. Então, na volta do Bosquilha, na competitividade do Galhardo para ser titular, Yuri e Guerreiro vão compartilhar essa titularidade ao longo da temporada. 12h33, hoje 8 da noite, além de Esportivo e Grêmio, tem Brasil de Pelotas e Caxias no Bento Freitas. Amanhã, 8 da noite, além de Inter e Ipiranga no Beira-Rio, tem também a partida envolvendo os times do Aimoré e do São José. E às 8 da noite lá em Ijuí, São Luís e Novo Hamburgo. Intervalo, já voltamos com Esportes ao meio-dia. Meio-dia e 36, Esportes ao meio-dia com Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Brosalto Chevrolet, sempre o melhor negócio. Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Os principais jornais esportivos da Espanha destacaram em suas capas um possível desejo de Cristiano Ronaldo retornar ao Madrid. O técnico foi questionado sobre isso em entrevista coletiva e fez questão de elogiar R7. Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid após a Copa de 2018 e está na Juventus há 3 temporadas. Manhago, o Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid depois da Copa de 2018, está na Juventus há 3 temporadas. Conquistou 4 títulos com a velha senhora, mas Maurício Saraiva chama atenção que essa mudança, Cristiano Ronaldo na Juventus, saindo do Real Madrid, aparentemente ela deu resultados piores para ambos. O Cristiano Ronaldo
piorou depois de sair do Real Madrid e a Juventus parou de ganhar tudo quando chegou o Cristiano Ronaldo. Será que esse possível retorno do Cristiano Ronaldo para o Real Madrid pode acabar sendo bom para todo mundo, Maurício? Pode ser bom para todo mundo, Rodrigo, desde que adequadas às expectativas. O Cristiano Ronaldo continua sendo um jogador muito acima da média, mas do padrão Cristiano Ronaldo ele já não é o mesmo, porque ele foi o apelido robô, né? Ele é o cara que se fez por si mesmo, de tanto treinar, no meio da madrugada acordava para fazer abdominal, ele é um tarado por trabalho. Mas a fisiologia do corpo, ela é, digamos, implacável. Em algum momento você começa a pensar como sempre pensou, mas fisicamente a resposta já não é a mesma. E aí você tem que adaptar. Em vez do Cristiano Ronaldo jogar em 40 metros do campo, ele vai ter que jogar em 20. Em vez de se movimentar como sempre se movimentou, ele vai ter que virar o centroavantão esperando a bola para bater pro gol, porque aí ela vai entrar. Ele é acima da média nisso. Então se ele voltar pro Real Madrid, essa expectativa vai ter que ser adequada. Daqui a pouco ele vai disputar posição no Real Madrid com o Benzema. Tudo isso tem que ser muito conversado antes de voltar, senão dá ruído. A bola é tua, Manha Gol. Isso, sinal estabelecido aqui. Falamos para a AGI Brasil, fornece soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. E mais um aqui para me despedir de ti, Maurício. Torcedores estão repercutindo troca da Juventus por Dybala, né? O Griezmann do Barcelona ou Icardi do PSG. Ou seja, Griezmann ia para a Juventus, Dybala para o Barcelona. Ou Icardi ia para a Juventus, Dybala para o PSG. O Dybala custa assim, a gente acha que vai dar e ele não estoura, né, Maurício? Pois o Dybala eu imaginei que ele ia ser 10 da Juventus, sabe? Aliás, eu acho até que deram a camisa 10 para ele, mas ele não teve esse mesmo protagonismo que todos nós imaginávamos. Sabe o negócio ganha-ganha? Esse que você anunciou aí, tem toda a possibilidade de ser ganha-ganha para todo mundo. Maurício, vai pro Globo Esporte então, Mauricinho. Vamos, e depois de noite, seu Gustavo, hoje você é ouvinte meu, amanhã eu sou ouvinte seu, tá? Hoje o Lucianinho Périco e eu estamos em Grêmio e Esportivo, falei? Combinado. Maurício Saraiva participando conosco aqui em Esportes ao meio-dia. Redmac, materiais de construção, a gente é de casa, último intervalo. Na volta tem Pedro Ernesto Denardim. Meio-dia, 42 minutos. Prosalto Chevrolet, sempre o melhor negócio. Ferramentas Gerais, parceira da indústria gaúcha e de todos os profissionais. Bistec Supermercados, você vai se surpreender. Em Esportes ao meio-dia, opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim para a Facta. Precisando de dinheiro para organizar suas contas? Faça um consignado. Ligue 51 30 21 78 33. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Alô, Pedro! Então, meu amigo Manha Gol, é um fim de semana para a gente ver exatamente aquilo que é o Campeonato Gaúcho. O Grêmio, com um time de meninos, a maioria meninos, 18 formados na base, segundo o levantamento feito pelo Rodrigo Oliveira, joga contra o Esportivo do Luiz Carlos Vinck, lá no Estádio da Montanha. É sempre bom ir a Bento Gonçalves, tomar aqueles bons vinhos, aquela delícia da gastronomia de Bento Gonçalves. Pena que a gente, com essa pandemia, está meio distante disso, mas o jogo vai acontecer e vai ser 8 da noite. Amanhã, o Internacional, ainda sem a presença do Miguel Ángel Ramírez ali na Casa Mata, mas com Osmar Loss, enfrenta o Ipiranga. Aliás, é importante lembrar que o Ipiranga é o melhor time do campeonato até aqui, faz boa campanha. O Ipiranga tem um time sólido, um time que é competitivo e por isso deve exigir bastante do Internacional. Então, um fim de semana de Campeonato Gaúcho, um fim de semana tipicamente do nosso regional, do nosso jeito, da nossa forma. E depois na quarta-feira, o Grêmio joga outra vez contra o time peruano Ayachupato, esse aí, tá? E já meteu 6-1 na primeira, quer dizer, não tem problema nenhum, vai descansar os jogadores principais e por consequência vai com o time reserva, e tendo o time reserva, claro que vai classificar, vai trazer classificação e com o time reserva deve também ganhar a partida. Enfim, é um fim de semana que está chegando, gauchão à vista e vamos lá. Grande Manhago, um abraço, tchau. Abraço, Pedro. Pedro misturou o Ayacucho com o Achipato. Aí saiu o Achipato, mas é o Ayacucho e é terça o jogo, hein? É terça, 9:30 da noite.
Libertadores, lá em Quito, né? O Grêmio fez 6-1 no jogo de ida, pode perder de 4-0, que ainda assim se classifica. Sinal marcou 15-1, vamos fechar de Grêmio em Bento. Rodrigo Oliveira. Com o time do Grêmio escalado já pelo técnico Renato Portaluppi para o jogo contra o Esportivo. Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues e Cortez, Darlan, Tassiano e Pinares, Guilherme Azevedo, Isaac e Léo Chu, o time de garotos do Grêmio para o jogo desta noite pelo Gauchão, Manhago. É a narração do Lucianinho Péric, então, todo mundo ligado, 8 da noite. Hoje, pelos principais campeonatos estaduais, no Paulista, às 4:30 da tarde, o São Paulo enfrenta o Novo Horizontino, lá em Novo Horizonte. E o Santos, às 7 da noite, recebe o Ituano na Vila Belmiro. No Campeonato Carioca, 6 da tarde, o Vasco joga contra o Nova Iguaçu e vai ser em São Januário. O Botafogo, às 9:05 da noite, pega o Bangu, jogo no estádio Newton Santos. Pelo Mineiro, 4:30 da tarde, no Independência, tem Atlético Mineiro e Patrocinense. 9 da noite, também no Independência, o América Mineiro recebe a Caldense. Fechando de Inter, Simon Bianchini. Que vai ter o time definido no treinamento de hoje à tarde pelo técnico Miguel Ramírez, lembrando que Osmar Loz vai comandar a equipe amanhã. O Wendel interessa duas equipes do futebol brasileiro. O Sport Recife é o mais próximo de levá-lo, mas o América Mineiro também deseja o jogador. Amanhã estarei no Beira-Rio narrando as emoções de Inter e Ipiranga de Erechim, o líder do campeonato, desafiando o Inter no Beira-Rio. Esportes ao meio-dia, ficando por aqui. Produção, direção, Carolina Freitas. Equipe técnica, Ronaldo Fagundes, Rafael Manito, Moa Vécia, Gleidson Ferreira e Domingos Sávio. Vem aí o correspondente Ipiranga e depois tem muita programação esportiva para você aqui na Gaúcha. Até a noite, porque hoje tem Gauchão, tem Esportivo e Grêmio. Amanhã Inter e Ipiranga. Abraço, tchau!